A Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal, projeta déficit primário de 1% do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2024. A avaliação consta no relatório de acompanhamento fiscal de maio. O déficit primário acontece quando as despesas com impostos ficam acima das receitas, desconsiderando os juros da dívida pública. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Denis Medina, que está ao vivo aqui no Fast News. Obrigado, Denis, pela presença. Boa noite. Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. Queria sua análise, Denis, sobre os resultados dessa projeção. Essa órgão acabou fazendo esse estudo, né, e fez uma projeção de que a gente vai ter déficit fiscal no ano de 2024 por conta dos excessos de gastos do governo, né, essa é a verdade. E quando a gente olha a incoerência entre as políticas que o próprio governo está fazendo, né, ele estava preocupado em taxar, em cobrar impostos de compras internacionais de baixos valores lá, compras abaixo de $50, e agora ele vem com uma isenção fiscal para o setor automotivo para veículos até 120 mil, ou seja, as compras mais baratas eram uma preocupação e os carros não, esse setor precisa ter algum incentivo. Então, essas incoerências e todo o volume excessivo de gastos do governo acaba gerando essa expectativa de déficit. Talvez ainda 1% de déficit fiscal seja uma projeção conservadora. Provavelmente isso pode chegar em números bem maiores. E agora para 2023, será que os números também vão ser afetados, Denis, por essa série de políticas que você mencionou agora e que, segundo a projeção, já vão mexer no PIB em 2024? É um efeito a longo prazo ou agora em 2023 também podemos ter reflexos disso? Provavelmente em 2023 também teremos déficit fiscal para esse ano. E isso já estava previsto, inclusive foi aquele pacote antes do próprio governo entrar de fura-teto, né, aumentando as despesas do governo, e agora esse arcabouço fiscal que também permite gastos um pouco acima para esse ano, e a projeção ainda é de gastos maiores do que as receitas. O governo tem feito um esforço para aumentar a arrecadação de várias formas, então está tentando buscar quem tem algum benefício fiscal, ganhou uma ação na justiça recentemente de quem tinha benefício, de quem tem benefícios fiscais estaduais, quem tem algum benefício tributário do Estado, não pode abater isso para pagar imposto de renda e contribuição social, ou seja, várias formas o governo tem buscado para aumentar a arrecadação, mas não necessariamente para fechar a conta, mas para poder aumentar efetivamente o volume de gastos. E aí, efetivamente, teremos déficit fiscal esse ano, e essa entidade está dizendo que no próximo ano também. E qual poderia ser a alternativa, Denis? O que é que o governo deveria fazer para tentar evitar que chegássemos a esse resultado? Não é bem do expectativa desse governo, mas seria controlar os gastos. A gente está vendo alguma coisa parecida nos Estados Unidos também, mas lá o problema lá é a dívida excessivamente alta. E aqui são os gastos excessivamente altos. Precisa controlar, precisa melhorar a qualidade dos gastos. Enfim, não temos caixa infinito, né? A gente tem uma limitação orçamentária, todos os governos têm, todas as famílias têm, e isso precisa ser respeitado, senão a gente vai acabar elevando a dívida, vai contrair, né? Vai precisar aumentar o volume de dívida para poder fechar as contas, e isso, inclusive, estava falando agora há pouco do Campos Neto, do Banco Central, isso dificulta a política monetária para a redução de juros, porque no final o governo vai precisar de dinheiro emprestado para fechar a conta. Então não sobra muito dinheiro para emprestar para as empresas, para as famílias. Acaba concorrendo nesse mercado de crédito com as famílias. Então, além de ser prejudicial para o país como um todo, assim, todas as pessoas físicas e jurídicas são impactadas porque o Banco Central não consegue, tem que manter uma taxa de juros elevada para controlar a inflação. Então, não é... Esse volume de gasto excessivo é sempre prejudicial para todo o Brasil.
Pois é, e falando justamente em Banco Central, Denis, tem sido essa a principal queixa, né? Uma das principais queixas do presidente Lula desde que assumiu esse terceiro mandato, né? O patamar da taxa de juros, o governo tem cobrado, e aí não só Lula, mas ministros da equipe econômica cobrado publicamente que o Banco Central reduza a taxa de juros. Queria sua avaliação em relação a isso, Denis. Em primeiro lugar, se é possível essa redução nesse momento, se já na próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é a quem compete essa decisão, se já na próxima reunião é possível, do ponto de vista econômico, que haja algum corte dos juros e se isso provoca esse impacto todo do qual se queixa o governo, se a taxa de juros pode ser a justificativa para esse mau desempenho da nossa economia? Em partes, né? Acho que, primeiro, a questão se já vai abaixar os juros na próxima reunião, provavelmente não. O que a gente, os economistas olham é o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pela manhã, aonde já vem há várias, inclusive desde o ano passado, com projeções de que a gente vai fechar o ano em 12,5% de juros. Então, hoje, 13,75%, a gente vai cair aí 1,25% até o final do ano. Não acredito que seja agora. A inflação tem mostrado uma retração, tem encolhido até mais rapidamente do que existia expectativa. Parte disso também por conta da manipulação dos preços da Petrobras, que mudou sua política de preço. Isso impacta em todos os produtos. Nesse primeiro momento tem trazido a inflação para baixo, mas não vejo que somente a política de juros é responsável pelo fraco desempenho da economia. A gente tem visto vários setores sofrendo, tem visto vários empresários, vários setores em que eu atuo, que eu atendo, eu vejo que estão com dificuldade, não têm conseguido atingir as metas nesse começo de ano, então a situação está crítica. Os juros têm sua participação, mas ele sozinho não provoca essa desaceleração tão forte na economia. O que tem gerado isso é toda a insegurança. A gente vê, por exemplo, o governo querendo questionar privatização de Eletrobras, querendo questionar marco do saneamento, ou seja, tudo o que foi feito em outros governos ele está querendo questionar, e isso gera uma insegurança, uma instabilidade por parte das empresas, dos empresários, dos investidores. Será que vale a pena a gente investir e depois correr o risco de tudo que foi feito ser questionado? Então, são vários aspectos que dificultam esse momento econômico. A gente pode evoluir, pode caminhar para frente. Mundialmente também a gente tem grandes instabilidades, a inflação ainda está alta no restante do mundo. Então, o cenário não é dos melhores, por isso a gente tem passado por momentos difíceis. O governo pode fazer sua parte, tentando mostrar, né, que ele está disposto. Plano de governo, a gente não tem um plano claro de governo, né? Se você olhar qual que é a política do governo, aonde ele vai direcionar investimentos, para que ele está olhando, fala assim, nós queremos olhar para os pobres, aí faz uma isenção de carro popular de R$100 mil, acho que não é o pobre que consome esse tipo de produto. Então, essa incerteza, esse cenário que não está claro, isso tudo prejudica o crescimento econômico e acaba nos trazendo nessa situação de instabilidade. Muito bem, aí a análise do economista Denis Medina. Obrigado mais uma vez, Denis, pela presença aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. Um bom final de semana por aí, até uma próxima. Obrigado igualmente, Vitor, um abraço. Um abraço.